Então, significa que o único objetivo da existência é a busca por esse equilíbrio. Mas, para tal, é necessário conhecer a ambos os aspectos e ultrapassar o domínio do ego, da dor, da submissão e alcançar um estágio de compreensão, de consciência através disso. E aí sim, porque esse campo informacional foi altamente computado e este ser agora alcança um estado superior de compreensão, portanto, consciência, ele se transforma em outra coisa. É isso que eu quero que vocês entendam, que é o ponto mais importante aqui dessa apresentação. Daí que, buscando informação, ela cai na minha cara sempre. Encontrei esses dois fofos, porque são duas pessoas que se vê super boazinhas e com um bom campo de formação e pesquisa, muito interessante, por sinal. Então, é deles que vem a frase, a informação, uma força fundamental do universo, a pergunta. Então, o primeiro, que é esse mais vovozinho aqui, Robert Hazen. A formação acadêmica dele é muito fascinante, por sinal, porque quando a pessoa está pronta, ela enxerga os padrões, não importa em qual área. Quando ela está pronta, ela vai enxergar o padrão na biologia, na física ou na mineralogia, que é o caso dele. Então, a formação acadêmica dele, ele então passou por todos os estágios, então PhD em mineralogia e cristalografia pela Universidade de Harvard, com tese sobre a estrutura do minério olivina sobre altas pressões. E então desenvolveu-se, nós temos um banco de publicações absurdas, tem mais de 450 artigos científicos e mais de 25 livros para o público em geral e acadêmico, né? Com um banco de dados onde o raciocínio dele flutua entre vários níveis, e eu achei ele fantástico. Então, aí tem o colega dele, Michael Wong, que é esse chinesinho, também muito gente boa. Formação dele é astrobiólogo e cientista planetário associado ao Earth Planetary Laboratory of Carnegie Institution, bolsista até que da NASA, através do programa Hubble Fellowship Program. Também tem um banco de dados ligado a esse sistema de evolução de sistemas e informação funcional, nitidamente deve ser o pupilo desse professor. Então, o jovem pupilo se desenvolveu junto com ele nesse campo de teoria. A teoria deles busca desenvolver-se a cada vez mais, baseada em algo que já existia, inclusive é de um prêmio Nobel de 2003, que eu vou apresentar. Eles apenas evoluíram em cima e deram mais formato a algo que faz muito sentido para mim, e juntando com mais duas teorias, que é o que eu fiz, então, por conta própria, porque quando você tem informação, como é o meu caso, mais informação vem a você, e elas não ficam só isoladas, elas são integradas. Porque uma coisa, com um olhar, pode e geralmente representa a outra coisa. Elas podem ser peças que se encaixam e dão uma visão maior, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, a informação como força fundamental do cosmos, eles discorrem nesse vídeo que eu fortemente recomendo que vejam, a lei do aumento da informação funcional. Eu achei bárbaro isso, porque faz um sentido brutal. A lei do aumento da informação funcional, relaxa, tenha paciência, porque eu não vou ter pressa, são muitas páginas, mas elas vão ganhando gradiente, e esse gradiente que você vai ganhar vendo esse conteúdo vai fazer com que você ilumine seus olhos. Se você quer ver uma pessoa morta, busque alguém que fala, anda, faz coisas, mas seus olhos estão mortos. E se você quer ver alguém vivo, veja alguém que, enquanto fala, seus olhos acendem em luminosidade. Então, o conhecimento e o ligar os pontos faz com que os seus olhos se acendam e tragam essa enorme luminosidade. Foi exatamente o que aconteceu ao longo dessa
dessa apresentação, dessa construção para vocês. Então, novamente, a informação como força fundamental do cosmos, a lei do aumento da informação funcional. Anota no seu caderninho. Informação funcional como uma força do cosmos, do seu cérebro e de tudo que processa informação e desenvolve uma mente, e tudo que existe se manifesta nessa realidade, tende a buscar se tornar algo especial e superior a algo comum. Então, a lei do aumento da informação funcional, uma nova proposta científica para explicar a complexidade do universo. Então, claro que eu não vou ficar explicando equações, eles até, o mais velho é bom de matemática, ele desenvolve equações que foram bem fascinantes, claro que esse é um resumo. Então, a informação funcional de forma simplificada seria uma função, então logarítmica tem que ser, onde a base é todas as possibilidades de configuração. Essa é a base da matriz de realidade, é a base da consciência, é aquilo que eu chamo do supermercado que está à sua disposição, é aquilo que foi tecido como a realidade das irmãs Parcas Nornes ou Greias, aquelas que vão tecer o tecido do espaço-tempo. Portanto, ali tem todo o destino de todas as coisas configuradas. Mas, sobre isso, e por isso está acima, existe a configuração daquilo que é definitivamente funcional. Então, é como se tudo é possível, mas nem tudo é provável, porque para se tornar provável, existe uma configuração funcional para a manifestação de algo. E ela não se manifesta por acaso. Existe uma elegibilidade, existe um potencial que leva a pensar que a natureza busca aquilo que realmente vale a pena. A manifestação deve ter um sentido, deve valer a pena e deve ter uma configuração superior para se manter existindo. Porque se ela for perdendo a sua importância e perdendo o seu próprio mérito da existência, ela tende à não existência. Então, há duas formas de sumir dessa existência. Pela perda da configuração, que é o caos supremo, portanto, ela deixa de existir porque não mais se mantém na existência. E a outra forma, que é o mais interessante, que ela sai desta realidade porque ela emerge em outra. Porque a configuração atingiu um estado tamanho que ela se destaca sobre os outros e sobre a base, e ela então se desloca numa transformação, ocupando um espaço diferenciado, porque ela agora se diferenciou. Tá? Estou falando de maneira lúdica para você entender como isso é todo um paralelo da mecânica da existência e isso nos toca 100%. Então, para entender também, vou dar uma pitada, mas bem de leve, naquilo que se chama, depois eu retomo, agora só a pitada, depois eu retomo também mais uma pitada, para fazer os paralelos. Kolmogorov, complexidade de Kolmogorov. Então, primariamente, a informação. Então, você tem lá o campo informacional solto. Em segundo estágio, é a relação entre os pontos informacionais, por isso a função logarítmica, né? Então, uma coisa em relação à outra. Como é que nós podemos computar, quando você volta nessa função aqui? Quanto maior este número, maior é isto,
significa que maior a relevância de algo que assume um poder e uma capacidade maior sobre a maioria e se destaca, atinge um estado superior. Ele se configura porque ele se relaciona, se hiperconecta, e então, por ser agora um campo mais complexo, ele emerge como algo além. Então, o F mostra, de certa forma, o potencial de existência plena e organizada de qualquer coisa. Quanto maior o F, maior a tendência a estados conscientes e maior a tendência à existência e não à não existência. Entendo isso, todos os paralelos que eu vou fazer com a humanidade. Por que uma humanidade como a nossa chega ao fim de sua história com a sua culpa envolvida dramaticamente, exatamente porque ela, o que o sistema não quer que ela saiba, não quer que ela veja, mas, por outro lado, porque ela também não quer ver. Porque a informação, ela existe. O conhecimento, ele existe ainda. Porque não querem ver e se deixam levar para a não existência. Então, a complexidade de Kolmogorov, rostinho, claro, é um resuminho. No nível mais básico, dizem eles lá, penso na informação como sendo descrita por algo chamado de complexidade de Kolmogorov. Isso significa apenas 4 bits de informação, apenas quantos bits de informação, apenas alguns quantos bits de informação. Você precisa para descrever completamente um sistema. Sejam as palavras em um livro, o código genético, sejam as informações necessárias para produzir um mineral. Não importa como você embaralhe os componentes desse sistema. Com o tempo, a complexidade de Kolmogorov deve permanecer a mesma. Isso significa que, quando algo atinge a complexidade, por mais que ele seja embaralhado, ele não volta mais a um estágio inferior. É o que eu sempre digo, quando a pessoa atinge um estado mental, um estado de consciência, um estado de sapiência, ela não tem mais volta, ela não tem mais como perder isso, porque ela atingiu em seu cérebro uma complexidade que, daí para frente, ela só vai ver mais e ir em direção a mais complexidade que leva a uma construção de existência, até o ponto em que a existência dela se transformará em algo superior.